Saúdo a todos com a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com você? Ontem tivemos um culto muito maravilhoso. Você esteve aqui ontem à noite, foi bênção ou não foi? Uma palavra muito abençoada, um louvor muito abençoado. Deus, ele falou muito forte aos nossos corações. Até comentei com o presbítero Denilson, meu Deus, o bispo Neto trouxe vem com uma escopeta metralhadora e hoje Deus está usando muito. Deus continue usando a vida do senhor bispo, pastor, em nome de Jesus. Porque, irmãos, eu louvo a Deus que esta igreja aqui, primeiro tem o Espírito Santo, Jesus, e a palavra de Deus prevalece. 18 anos na caminhada com Cristo, Batista renovada, e nasci na palavra, amo a palavra, e nós louvamos a Deus que ainda permanece na palavra e vai permanecer em nome de Jesus, porque a palavra ela é poderosa para transformar a nossa vida, para mudar a nossa história. A Bíblia ela confronta, a Bíblia ela fala, né, com a gente. E nesta noite eu creio que Deus ele tem algo especial para a sua vida. Por gentileza, você que pode, se coloque em pé, abra em Salmos número 62, versículo 8. Salmos 62, versos 8. Confie nele em todo o tempo, ó povo. Derramai perante ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Pode se assentar. Feche os seus olhos, inclina a sua cabeça. Senhor, em nome de Jesus, gratidão por mais uma noite, pela sua presença, pela sua graça. Fala conosco, Pai, no nome de Jesus, por intermédio da sua palavra, por intermédio do teu Espírito Santo. Meu Deus, eu não conheço este homem, esta mulher, eu não conheço, mas o Senhor conhece, Deus, o deitar, o levantar, o coração. Por isso que a sua palavra venha de encontro sobre este coração, seja dentro desta igreja, ou seja, meu Deus, aqueles que estão nos acompanhando através da rede social. Glorifica o teu santo nome. Eu oro no nome de Jesus. Amém, graças a Deus. Eu quero nesta noite, pelo Espírito Santo, pela misericórdia de Deus, falar a respeito de confiar em Deus. É tempo de confiar na palavra de Deus. Confiar em Deus. Eu creio que Deus ele quer falar com alguém ou com algumas pessoas nesta noite, porque o nosso dever é somente transmitir aquilo que está dentro do coração do Senhor Jesus através do Espírito Santo, por intermédio da sua palavra, porque a palavra de Deus ela é lançada, e a palavra de Deus não volta vazia. O Salmos de número 62, ele é um hino de confiança, e confiança em Deus no meio dos inimigos, dizendo que só Deus pode salvar. Davi, ele apela para o povo de Israel, de Judá,
para que o povo viesse confiar somente em Deus. Davi, ele pede para que o povo viesse confiar no poder e também no amor de Deus para com aquele povo. A palavra confiar significa entregar, depender, lançar peso em alguém. E a Bíblia, e eu peço por gentileza os meninos ali, que como sempre tem sido bênção para as nossas vidas, para esta igreja. 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, é um texto maravilhoso, poderoso, grandioso para a igreja de Cristo. Pedro, ele vai dizer assim: lançando sobre ele quem? Sobre Jesus, sobre Deus, sobre Cristo. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, vírgula, porque ele quem? Jesus, tem cuidado de você. Já poderíamos ir embora com esse texto, porque a Bíblia, ela é poderosa para falar aos nossos corações. A palavra ansiedade aqui no verbo grego significa preocupação, Daniel. Pedro, ele está dizendo o seguinte: lance, ou lançando sobre ele toda a vossa preocupação. Lançar sobre ele, o verbo grego sugere um ato deliberado e contínuo de jogar, arremessar as preocupações em Deus. Olha que interessante a Bíblia. Pedro está dizendo: jogue, arremesse sobre Jesus toda a sua preocupação. Preocupação do quê? Você tem preocupação? Todos nós temos preocupações. Preocupação de um boleto para pagar, preocupação com um ente querido, preocupação. Os pastores têm várias preocupações com a igreja, família. Todos nós temos preocupação. Você tem com as dívidas, cartão de crédito, com seu filho, a sua filha, neto. Mas a Bíblia está dizendo, Pedro, inspirado por Deus, ele está dizendo o seguinte: toda a sua luta, problema, dificuldade, jogue para ele, arremesse, entregue para ele toda a sua preocupação. Por quê? A Bíblia nos responde: porque ele quem? Jesus, tem cuidado de vós. Deus, ele não é indiferente na nossa vida. Nas lutas, nas preocupações, Deus, ele tem mostrado o seu amor e a sua provisão na sua vida. Muitas vezes a gente que não percebe isso. Por quê? Porque o diabo, ele vai fazer de tudo para ofuscar a sua visão, para que você não enxergue o amor de Deus e a provisão diária de Deus na sua vida. As lutas, as preocupações também vão ser um empecilho para que você consiga visualizar o amor de Deus, a bondade,
a provisão de Deus na sua vida, em todos os instantes, em todos os segundos, minutos, horas do dia. Ou seja, Deus em todo o tempo, Ele tem te ajudado, você que não percebe. Em todo o tempo, Deus, Ele tem te ajudado a você vencer. E sempre Deus, Ele vai te garantir a providência. Só que há um detalhe: se nós permanecemos nele, Ele permanece em nós. Ontem o bispo disse aqui, muito interessante: regras, princípios. Deus, Ele tem cuidado de tudo, nos mínimos detalhes. Olhe para essa pessoa, talvez você não entenda essa palavra. Olhe para ela assim, ó: Deus tem cuidado dos mínimos detalhes. Você não está vendo, mas Deus, Ele está dizendo para alguém aqui nesta noite: eu ainda continuo trabalhando na sua vida e pela sua vida. Você não entendeu ainda a palavra nesta noite. Deus lhe trouxe aqui nesta noite para lhe dizer: Deus ainda está trabalhando, aleluia, na sua vitória, trabalhando na sua vida e pela sua vida, aleluia. Lance sobre Ele toda a sua preocupação. Qual que é a sua preocupação aqui nessa noite? Qual que é o seu problema? Daqui a pouco nós vamos orar, nós vamos buscar a Deus. Pastor Emiliano, mas quais são as razões porque eu devo confiar em Deus? Você está dizendo que eu devo confiar em Deus. Deus, Ele tem que ser a minha confiança, mas me mostre algumas razões. Primeiro, a primeira razão porque você deve confiar em Deus é essa: Deus nunca vai te decepcionar. O ser humano, ele costuma a nos decepcionar. As pessoas são falhas. Talvez eu, em algum momento, te decepcionei, falhei contigo, mas Jesus Cristo, Ele nunca, jamais te decepciona. A Bíblia diz assim, Bruno, fazendo um favor, Salmo 108, versos 12 e 13 na NTLH, fazendo um favor. Olha só que interessante o que a Bíblia nos diz. Olha só, é a Bíblia, tá? Na NTLH. Ajuda-nos a combater o inimigo. Olha só. Pois o auxílio dos seres humanos não vale nada. Ou seja, se confiarmos nos seres humanos, no homem, não estou dizendo que você não deve confiar em algumas pessoas. Sim, devemos confiar em pessoas, em alguns requisitos. Eu estou dizendo que a prioridade é você confiar em Deus, porque Deus, Ele não te decepciona. Porque muitas pessoas saiam da igreja, da presença de Jesus, do ministério. Por quê? Infelizmente, esperam do homem. Só que a pessoa que confia em Deus, a pessoa que entende que os seres humanos, as pessoas são falíveis,
quando vem as decepções da vida, que é normal de todo cristão, porque Jesus é o padrão, o modelo, nós devemos espelhar em Cristo. Esses dias foi ministrado pelo bispo, Jesus é o modelo supremo, ou seja, nós devemos ter Jesus como modelo padrão. Jesus, ele foi decepcionado, ele foi traído. Então, quando a pessoa ela entende isso, a pessoa continua em pé, permanece na palavra, permanece em Cristo. Não porque é super-homem, não, porque entende que as pessoas decepcionam, mas sabe que por outro momento, por outro lado, Jesus nunca vai decepcionar. Ou seja, talvez você está aqui nesta noite e você tem confiado em pessoas. Cuidado. Confie primeiramente em Deus. Ele nunca vai te decepcionar. Ele nunca vai contar os seus segredos. Ele nunca vai te expor, nunca. Então essa é a primeira razão porque você deve confiar em Deus, porque Jesus, porque Deus, ele não nos decepciona. Segunda razão, Salmo 55, versos 22, na NTLH. Porque eu devo confiar em Deus? Segundo, entregue os seus problemas ao Senhor, e Ele o ajudará. Olha só, Ele nunca deixa que fracasse a pessoa que lhe obedece. A segunda razão porque eu devo confiar em Deus é essa: porque Deus, Ele sempre me ajuda. Deus, Ele sempre vai te ajudar. Deus, Daniel, Ele é maravilhoso. Ainda que nós não sejamos fiel, a Bíblia diz que Ele permanece fiel. Ou seja, Deus, Ele te ajudou lá no passado, Ele continua te ajudando no presente e vai continuar te ajudando no futuro. Então, descansa o seu coração. Eu não sei qual é o problema. Deus lhe trouxe aqui nesta noite para lhe dizer esta palavra. Eu sinto o peso da palavra. Deus está dizendo para você aqui nesta noite, da mesma forma que eu te ajudei no passado, vou continuar te ajudando no presente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Terceiro, porque devo confiar em Deus? Porque Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Olhe para essa pessoa e diga: Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Vamos para a Bíblia? Eu gosto da Bíblia, irmão. Isaías 55, 11. Assim também é minha palavra, ela não volta para mim sem nada, mas faz o que me agrada fazer e realiza tudo o que eu prometo. Deus está falando. Jeremias 1,12 diz assim. Jeremias 1,12. O Senhor me disse. O Senhor disse o quê? Você está certo. Eu também estou vigiando para que as minhas palavras se cumpram. A Bíblia está falando, Deus está falando. Números 23, 19. Por isso que você deve confiar em Deus. Eu talvez falo algo para você que, dependendo do tempo ou a circunstância, eu não posso cumprir.
Talvez você também, ou muitas pessoas, já fez isso contigo. Mas a Bíblia, Deus ele é diferente. Deus não é como os homens que mentem. Não é um ser humano que muda de ideia. Próximo. Quando foi que Deus prometeu e não cumpriu? Me responde aí. Alguém tem essa resposta? Quando foi que Deus falou para você? Ele não cumpriu? Aleluia. Ele diz que faz e faz mesmo. Recebi ordem para abençoar, ele abençoou. E eu não posso mudar nada. Mas, pastor Emiliano, isso é no Antigo Testamento. E Jesus falou alguma coisa? Vamos lá, Mateus 24, 35. Eu disse que Jesus é tremendo. O céu, a terra desaparecerão, passarão. Vamos lá. Mas aplauda Jesus. Irmãos, a última razão é essa. Deus é fiel para cumprir a sua palavra. Se você permanecer firme com Jesus, se você não desviar nem para a direita, nem para a esquerda, se você não sair do centro da vontade de Deus, Deus está dizendo para você aqui nesta noite, no tempo certo. Deus, ele é um Deus de surpresa. Ele cumpre, ele faz, ele realiza, ele entra, ele transforma. Deus é fiel. E você disse por esses dias: cadê a promessa? Eu oro, eu peço, todos têm, eu não. Deus está dizendo: se eu falei que vou realizar no meu tempo, sou Deus para cumprir a minha palavra, diz o Senhor nesta noite para alguém. Podemos ir embora já, mas temos que orar daqui a pouco. Para a gente terminar, 3 razões. Deus, ele não vai me decepcionar. Deus me ajuda. Deus é fiel para cumprir a palavra. Mas além disso, bispo, além de termos razões, nós temos benefícios. Olha que Deus maravilhoso. Bruno, olha só que maravilhoso. Você confia em Deus e ainda você tem benefício por essa confiança. Ah não, irmão. Primeiro benefício para aqueles que confiam em Deus. Bíblia, Provérbios 28, 25, parte B. É a Bíblia. O egoísta sempre causa problemas. Quem confia no Senhor terá sucesso. Algumas traduções dizem assim: prosperará. Vocês têm aí na João Ferreira, fazendo um favor? Olha lá. Obrigado. O cobiçoso levanta contendas,
Mas o que confia em Deus, no Senhor, o que acontece com ele? Ele prospera. No grego, a palavra prosperar se refere eu dou, que inclui o bem-estar físico, espiritual e o material de uma pessoa. Terceira João capítulo 1, versículo 2 diz assim, olha a prosperidade que João ele fala. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Ou seja, o verdadeiro sentido, significado para prosperidade e saúde vem de uma alma. O que é alma? Alma é uma vida interior. Alma é mente, alma é vontade, emoções. Então, uma pessoa que confia em Deus, irmã Sônia, a alma dela, dentro, interior, suas vontades, emoções, sua mente, ela está em comunhão com Deus, e ela anda na verdade, e todos os dias ela conhece Jesus. Ou seja, a pessoa que confia em Deus é uma pessoa que a sua alma, ela é próspera. A sua alma tem comunhão com Jesus. A sua alma tem prazer no Espírito Santo. Talvez você não tenha dinheiro, você não é milionário, você não tem imóveis, mas a sua alma, mas o seu interior, meu amigo, é próspero. É próspera a sua saúde, a saúde da sua alma. Então o primeiro benefício é esse: uma pessoa que confia em Deus, que acredita, que entrega, que tem Deus como a sua dependência, a sua alma é próspera, o seu interior é próspero. Automaticamente, exterior, Deus também prospera no tempo certo e te dá vitória. Então o primeiro benefício é essa: prosperará aqueles que confiam em Deus. Já estou terminando. Segundo, aqueles que confiam em Deus, Salmos 84, 12. Ó Senhor Todo-Poderoso, como são felizes aqueles que confiam em Ti. Segundo benefício para aqueles que confiam em Deus, as pessoas são o quê? Felizes. O feliz aqui não é mostrando, não. Felizes no grego significa makarios, que é o termo mais comum usado por Jesus nas bem-aventuranças. Felizes são aqueles, bem-aventurados são aqueles, felizes são aqueles. O que significa isso? Significa mais do que um sentimento passageiro de felicidade. Refere-se a um estado de ser abençoado por Deus. É uma alegria interior, profunda, independente da circunstância da sua vida.
Então, o segundo benefício é esse: uma pessoa que confia em Deus, o mundo pode estar caindo para baixo, o mundo pode estar despencando, mas o seu interior está com alegria no Senhor, é feliz em vir para a casa de Deus, é feliz em buscar a presença dEle. Diferente de muitas pessoas, e talvez é o nosso erro, quando estamos na luta, nos problemas, nas dificuldades, a tristeza vem, e nós deixamos tomar conta do nosso coração. Nós temos o sentimento de tristeza, é normal, mas esse sentimento de tristeza não pode tirar o brilho do Espírito Santo na sua vida, na nossa vida. Então, o segundo benefício é esse: aquele que confia em Deus é uma pessoa feliz. Não é a pessoa que todo dia está dando risada, não. É uma pessoa que está na luta, no problema, na dificuldade, mas a sua alma, o seu interior tem alegria, a alegria do Espírito Santo, a alegria da palavra de Deus, a alegria da comunhão com o Senhor, a alegria de buscar a presença de Deus, a alegria na sua alma, a alegria no seu interior. Esse é um benefício poderoso para a nossa alma, para a nossa vida. Terceiro, Salmo 115, 11. Confie no Senhor, todos os que o temem. Ele é a ajuda e o escudo de vocês. Terceiro, para a gente encerrar, o terceiro benefício daqueles que confiam em Deus, tem a proteção de Deus, o auxílio do Senhor. Os que confiam em Deus, Deus ajuda nas suas tribulações. A Bíblia diz: Ele é a sua ajuda, Ele é o escudo, Ele protege. Então, nesta noite, por intermédio da palavra de Deus, Deus está dizendo: confie, acredite, creia. Como o nosso pastor disse, Deus é um Deus de surpresa. A qualquer momento, as coisas podem acontecer na sua vida. Amanhã mesmo você pode receber uma notícia tremenda para o seu coração. O nosso Deus, Ele é poderoso. Então confia na palavra dEle, confie na presença dEle. Da mesma forma que Ele te ajudou, Ele te ajuda, Ele vai continuar ajudando esta igreja, a sua vida. A Bíblia diz que nós devemos perseverar na presença do Senhor. Persevere na palavra, persevere no Espírito Santo. Concluo: o verdadeiro teste de fé é quando você não entende de tudo, mas continua confiando em Deus. Muitas vezes, pastor, a gente não entende o que está acontecendo. O que está acontecendo nós não entendemos, mas Deus, Ele está cuidando de tudo. Deus, Ele está cuidando da sua vida. Deus, Ele está cuidando da sua família. É por isso que eu lhe digo nesta noite: continue na palavra, continue na obediência, continue pertinho de Jesus, continue, permaneça. O diabo vai fazer de tudo, as lutas, os problemas, vai fazer de tudo, mas não confie nele. Até aqui você chegou com a poderosa mão do Senhor. Olhe para essa pessoa e diga assim: confie em Deus, porque Deus tem vitória para a sua vida. É tempo de confiar em Deus, é tempo de confiar na palavra de Deus. Esta é a poderosa palavra do Senhor. Aplauda o Senhor Jesus. Deus abençoe, bispo, em nome de Jesus.